Bem, agora, né, para a gente é, revisar o nosso conteúdo, vamos resolver aqui algumas questões, né, para a questão de exercitar a cuca. A primeira questão é uma questão vestibular da PUC de São Paulo. Ela fala o seguinte: considere os seguintes eventos relativos à origem da vida. Então, o primeiro aí é o aparecimento do processo de fermentação, o segundo é a formação dos coacervados, o terceiro é o aparecimento do processo de fotossíntese e respiração aeróbica, e o quarto, estabelecimento do equilíbrio entre heterótrofos e autótrofos. Pela questão, né, da teoria de Oparin, certo? Analisando a sequência aqui, nós vamos entender que o primeiro processo que aconteceu aqui foi a formação dos coacervados. Moléculas orgânicas estavam disponíveis lá nos oceanos, conhecido como sopa nutritiva. Eles foram sendo atraídos, né, pela questão de afinidade e foram sendo envoltos aí por uma membrana aquosa. Então, a primeira coisa que aconteceu aí foi a formação dos coacervados. Depois, né, esses seres primitivos foram evoluindo e o primeiro processo aí de respiratório foi o anaeróbico. Então, houve o aparecimento aí da fermentação. Depois, né, desse processo anaeróbico, houve o surgimento da fotossíntese, em seguida da respiração aeróbica, e hoje nós temos o equilíbrio entre seres heterotróficos e autotróficos. Então, a sequência correta aqui seria 2, 1, 3 e 4. Então, vamos lá. 2, 1, 3 e 4. A resposta certa é a letra C. A segunda questão, né, é da UEL, do Paraná, e fala da seguinte maneira, né? Considera as frases a seguir. Afinal, que é o homem dentro da natureza? É-lhe impossível ver o nada, de onde sai o infinito que o envolve. O autor destas maravilhas conhece-as, e ninguém mais, né? Blaise Pascal. Essa frase, gente, ela tá falando um pouquinho pra gente aí da questão, é o autor dessas maravilhas. Que é a maravilha? O homem. Então, a questão da teoria do criacionismo, certo? A letra B, né? A antiga aliança rompeu-se. O homem sabe finalmente que está só na imensidade, né, indiferente do universo, de onde emergiu por acaso. Se emergiu por acaso, ou emergiu, então está falando a questão do processo de evolução. Então, nem o seu destino, nem o seu dever estão escritos em parte alguma. Jacques Monod. Então, esse pensamento, né, está falando sobre a questão da evolução das espécies. E a letra C, né? A vida foi lançada por micro-organismos que teriam vindo, de alguma forma, de nave espacial, enviada, né, por uma civilização superior, Francis Crick. Isso aqui, né, está falando sobre a questão da evolução, né, do surgimento da vida através da panspermia, que é o surgimento da vida, né, que vem do espaço cósmico. Então, aqui seria criacionismo, evolução, né, evolucionismo e panspermia. Então, qual seria, né, a sequência correta? Analise a alternativa que indica corretamente as frases que expressam respectivamente as posições. Então, criacionismo na letra A, panspermia na letra C e evolucionismo na letra B. Então, a sequência certa é A, C, B. O que está na letra B. Então, a questão certa aí é a letra B. A, C e B. Ok? Vamos para a terceira? A terceira é um texto imenso, né, da UNB, do Distrito Federal. Organismos atuais carregam suas informações genéticas em moléculas de ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, e usam essencialmente o mesmo código genético, né, que especifica a sequência de aminoácidos em todas as proteínas, certo, né? Então, entretanto, sabe-se que a síntese de ácidos nucleicos ocorre somente com a participação das proteínas, e a fabricação destes depende da ação dos ácidos nucleicos. Aparentemente, né, não se pode ter uma dessas substâncias sem a outra, né? Então, está falando aqui o processo de formação dos ácidos nucleicos, né, do DNA e do RNA, e a ação deles na célula, né, que contribuem para a formação das proteínas. Tal questão encerra um paradoxo. Como durante a origem da vida surgiu esse sistema interdependente de proteínas e ácidos nucleicos? Pode-se mesmo, né, pensar que a vida não poderia ter se originado por meios químicos? No final da década de 60, Carl Ruse, Francis Crick e Leslie Orgel sugeriram, independentemente, né, uma maneira de resolver essa situação. Eles propuseram que o RNA poderia ter aparecido primeiro, né, estabelecido, que é chamado mundo RNA. O mundo na qual o RNA catalisaria todas as reações necessárias para que os organismos ancestrais sobrevivessem e replicassem.
Para que isso tivesse acontecido, esses autores observaram que o RNA pré-biótico, né, ele surge antes da vida, deveria ter duas propriedades que não existem hoje: a capacidade de se replicar, sem o auxílio de proteínas, e a habilidade de catalisar cada passo da síntese proteica, certo? Então, a partir desse texto, vamos analisar as questões a seguir, né? Então, com base no texto, indique os itens a seguir como certos ou errados. Então, a primeira afirmativa. A vida não se originou a partir de compostos químicos, pois os ácidos nucleicos precisam de proteínas para se formar e vice-versa. Sim, se originaram, né? A partir, de acordo com a teoria da evolução química, as matérias inorgânicas elas foram desintegradas e formaram matérias orgânicas simples, como aminoácidos, né? Açúcares, e a partir daí, por afinidade, foram se unindo e formaram, né, as proteínas. Então, a primeira questão está errada. Então, vamos lá. Então, pode ser a letra A, B e a C, né? A primeira errada. A segunda, né? As ideias de Hulse, Crick e Orgel contrariam o experimento de Stanley Miller, nos quais se demonstrou que os aminoácidos formaram-se a partir da atmosfera primitiva. Pelo contrário, né? As ideias de Hulse, né, Orgel, Crick, elas corroboraram com as ideias de Stanley Miller. Então, a segunda está errada também. Então, nós temos a A e a E, ó, erradas. Na terceira, né, no citado mundo do RNA, os organismos primitivos usariam moléculas de RNA para diminuir a energia necessária para a realização de reações químicas, certo, né? Então, no mundo primitivo, certo, o RNA ele iria catalisar, ou seja, iria acelerar o processo aí das reações químicas. Então, a terceira está correta. Então, C, né? Então, nós vamos ter na letra A, C. A quarta questão: se a hipótese do RNA como primeira molécula for hereditariedade for comprovada, será correto afirmar que os retrovírus, que têm o RNA como material genético, são os organismos mais antigos do planeta? Não, né? Não necessariamente, certo? Que a gente sabe que os organismos mais antigos do planeta seria a questão, né, das bactérias. Então, a quarta está errada. Vamos lá, a questão 4, né? As informações contidas no texto não excluem a hipótese de meteoritos terem trazido compostos orgânicos para a Terra, não, né? Porque, na verdade, quando nós estávamos vendo lá o conteúdo, são teorias, elas não são antagônicas, elas são teorias que se complementam. O fato de ter surgido, né, a vida ter surgido através da evolução química, isso não impede de que realmente os meteoritos também tenham trazido, né, essas moléculas orgânicas para a Terra. Então, a última está correta. Então, a sequência certa também C, E e C. Então, a resposta certa aí seria a letra A. E aí, vamos para a quarta questão, que é a questão do SEDUC, né, concurso de professor, que fala o seguinte, né? Relaciona os defensores das principais hipóteses sobre a origem da vida com suas respectivas descrições, né, numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação. Então, primeiro Van Helmont, Redi, Posté, né, Oparin e Miller. Então, vamos lá para o próximo slide, porque não coube tudo em um só, né? Então, vamos lá. Adepto da biogênese, fez um experimento onde colocou alimentos em vários vidros e deixou alguns fechados com gás e outros abertos. Quem fez isso? Redi, né? Então, Redi é o número 2. Então, a primeira, né? A primeira questão, né? A primeira equivalência vai ser a número 2. Segundo, né? Ferver um caldo com carne. Quem ferveu um caldo com carne? Sim, né? Pastel. Armazenou o líquido estéril por certo tempo em um recipiente que permitia apenas a entrada de ar, mas não a poeira, né? Mostrando assim que os micro-organismos estavam no ar. Então, quem seria pastel aqui é qual? É 3, então vai ficar 2 e 3. Analisando aqui a sequência, né? 2 e 3. Então, acertei a letra C, mas vamos analisar as outras questões. Adepto da teoria da biogênese, acreditava que quando se espreme uma roupa de baixo, né, suja, um fermento drenado da roupa reveste o trigo e transforma em camundongo. Isso aí foi Van Helmont, né? Então, Van Helmont é o 1. Então, vai ser 2, 3 e 1. Vamos para o próximo. Recriou em laboratório as condições da atmosfera primitiva. Isso aí já matou a questão. Miller, né? Stanley Miller.
dentro de um balão de vidro submetido a altas temperaturas e constante, né, ação de descargas elétricas. Ao fim de certo tempo, ele observou o acúmulo do aminoácido no interior do balão. Então, isso aí foi Stanley Miller, que é o número 5. Então, vai ser 3, 2, 3, 1 e 5. E o último, quarto, né? Então, vamos ver o que, é que ele fala sobre o Oparin. Lançou a hipótese de que a vida se originou a partir da combinação entre gases existentes na atmosfera primitiva, que, sob a ação de descargas elétricas e dos raios ultravioletas, formariam estruturas químicas complexas conhecidas hoje como aminoácidos. Então, a letra certa aí vai ser a letra C. 2, 3, 1, 5 e 4. Vamos para a quinta. A quinta também, né, do SEDUC, do concurso de professores, que fala, né, atente para o seguinte excerto. Uma resposta é legítima à pergunta, o que é vida? É bactéria. Qualquer organismo, não sendo em si uma bactéria viva, é descendente, né, de um modo ou de outro, de alguma bactéria ou mais, possivelmente, de fusão de vários tipos de bactérias. As bactérias povoaram o planeta e nunca abriram mão desse controle, né. Então, esse texto aí, né, de Margulis, Sagan, né, o que é a vida, de Zahar, 2002. Bem, gente, em consonância com o excerto e de acordo com a hipótese mais aceita a respeito da origem da vida na Terra, os primeiros seres vivos eram. Então vamos aqui na sequência. Eucariontes não pode, porque eucariontes é uma célula mais complexa. Então os primeiros seres vivos eles foram procariontes. Então nós temos aqui a B e a D. Então, os primeiros seres vivos, eles eram procariontes, porque é uma célula mais simples, não tem núcleo, né, etc. Os eucariontes, a membrana, ela foi se fortalecendo, ela foi formando invaginações, e daí formando as organelas, né, e nós vamos ter a questão da formação, da criação aí do núcleo. Então, os primeiros seres foram procariontes. Bem, a hipótese mais aceita é que os seres, eles eram, vamos lá, autotróficos e heterotróficos. Eles eram heterotróficos, porque para serem autotróficos, eles tinham que ter um sistema mais complexo, porque a fotossíntese, na quimiossíntese, é um processo bastante complexo. Então, a hipótese mais aceita é que os primeiros seres vivos eles eram heterotróficos, eles eram substâncias, eram organismos muito simples que se alimentavam, né, através da endocitose, né, de substâncias lá disponíveis. E também, né, não eram aeróbicos porque não existia oxigênio. Então, os primeiros seres, eles eram anaeróbicos, ou seja, respiravam na ausência do oxigênio. Então, a resposta certa aqui vai ser a letra D. E a sexta questão, né, que é uma questão do Enem, 2014. Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, né, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucarióticas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais que foram incorporados, né, por células mais complexas, que são as eucariontes. Uma característica da mitocôndria que sustenta a teoria é... Então, o que é que faz, né, uma das provas mais contundentes acerca, né, de que a mitocôndria, na verdade, ela era uma bactéria, certo? Que ela vive na célula através do processo chamado endossimbiótico. Letra A. Capacidade de produzir moléculas de ATP? Não. Isso não faz, né? Isso não sustenta essa teoria. Porque isso aqui é a função da mitocôndria. Então, isso aqui não está relacionado à questão da teoria da endossimbiose. Letra B. Presença da parede celular semelhante à dos procariontes? Também não, né? Na verdade, a mitocôndria ela tem uma membrana dupla, não a questão da parede celular, né? A letra C, né? Presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma? Também não, né? Isso aí não é uma das características, mas não é, né, uma das mais fortes. A letra D, capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio semelhante ao bacteriano? Sim. Então, a presença do DNA próprio, né, a capacidade de autoduplicação da mitocôndria é uma das evidências mais fortes de que ela realmente, né, era uma bactéria, né, um ser procarionte que foi englobado pela célula eucarionte, que é mais complexa. A letra E, né? Presença de um sistema enzimático eficiente, as reações químicas, metabolismo aeróbico. Não. Então, a letra certa aí é a letra D. Vamos, né, para a sétima questão, da Mackenzie. Segundo a hipótese heterotrófica, os organismos com esse tipo de nutrição foram os últimos a surgir? Não, pelo contrário. Pela hipótese heterotrófica, os organismos com esse tipo de nutrição foram os primeiros seres a surgir. Então, a primeira já é
falsa, né? Então, dentro das afirmativas acima, relativas à origem dos seres vivos, estão corretas apenas. Então, a primeira está incorreta. Então, onde tiver um, está errado. Então, nem pode ser a letra B, nem pode ser a letra E. Vamos para o 2, né? Afirmativa 2. O surgimento dos organismos fotossintetizantes permitiu o aparecimento da respiração aeróbica? Sim. Foi a partir da realização da fotossíntese, da liberação do oxigênio na atmosfera, né? Onde a presença do oxigênio foi alterando a composição da atmosfera, que foi possível a questão da respiração aeróbica. Então, a segunda está correta. Então, pode ser a B ou a C. 3, né? Sob determinadas circunstâncias, foi possível o surgimento de substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas? Sim, né? Isso aí é de acordo com a teoria de Oparin. Então, a terceira também está correta. E a quarta, né? O surgimento dos coacervados permitiu que algumas moléculas, como o DNA, se mantivessem íntegras? Sim, gente. Por quê? As substâncias, elas estavam lá disponíveis, né? Então, a partir do momento que elas foram se afinizando, né, e se organizando, elas precisavam de uma proteção. Então, foi através da proteção dessa membrana de água, né, que houve a formação do coacervado. Então, o surgimento dessa membrana até hoje, ela é muito importante para manter, né, a integridade de todas as organelas, inclusive o DNA dentro da célula. Então, a 4 também está correta. Então, estão corretas as questões 2, 3 e 4. Seria a letra A. A resposta correta é a letra A. Vamos para a oitava questão, também da Mackenzie, né, de São Paulo. No experimento relativo à origem dos seres vivos, 3 frascos, né, o A, o B e o C, com caldo de carne foram fervidos e preparados conforme a figura abaixo. Então, após algum tempo, só se observou a existência de micro-organismos no frasco A, porque o frasco A ele não está protegido, certo? Então, assinale a alternativa incorreta sobre esse experimento. Então, vamos lá, vamos de baixo para cima. Letra E. Porque aqui a gente tem que marcar a alternativa incorreta. Então, letra E. Um experimento semelhante a esse foi idealizado por Pasteur? Sim. Que conseguiu comprovar a teoria da biogênese, foi através desse experimento realizado por Pasteur que ele botou abaixo a teoria da abiogênese. Então, a letra E está correta. Vamos para D. A curva existente no tubo C retém os micro-organismos? Sim, certo? Porque vai entrar poeira e os micro-organismos vão ficar retidos aqui nessa curva. Impedindo que eles alcancem o caldo? Exatamente. Então, a letra D está correta. Letra C. A fervura dos frascos tem o objetivo de destruir os micro-organismos? Sim. Então, isso aí, né, é um princípio que até hoje é utilizado, né, nas fábricas para a questão da esterilização ou pasteurização, né, de leite, de suco, etc. Então, você ferve, né, e resfria para que você possa matar o maior número de micro-organismos aí existentes. Então, a letra C está correta. A B, né, os micro-organismos presentes no frasco A são provenientes de outros existentes no ar? Sim, né? Como não existe uma proteção aqui, a poeira, micro-organismos vão adentrar aí no caldo. Então, a letra B também é correta. E a letra A, né? Como a rolha do frasco B impede a entrada de oxigênio? Não. A rolha do frasco B não vai impedir a entrada do oxigênio, não é possível o surgimento de seres vivos, não. Vai permitir a questão da entrada do oxigênio, não da poeira, dos micro-organismos. Então, a letra A está incorreta. Vamos para a nona questão. Bem, associa a primeira coluna de acordo com a segunda. Na primeira coluna nós temos experimentos de Redi, hipótese da panspermia, experiência de Oparin e hipótese de Miller. E na segunda coluna, as moléculas orgânicas acumuladas nos lagos podem ter sido agregado, originando pequenos glóbulos, né, os coacervados. Quem foi, né, que falou isso aí pra gente? Foi Oparin. Então, a primeira alternativa vai ser aí a letra, vai ser aí o número 3. A segunda, né? Moléculas orgânicas complexas, talvez precursoras dos seres vivos, podem ter se formado a partir de gases atmosféricos, admitindo que a atmosfera da Terra primitiva tenha sido semelhante às supostas experiências. Quem fez essa experiência foi Miller. Então, vai ser lá o número 4. A terceira, né? A presença de compostos orgânicos em meteoritos e cometas, panspermia, gente, né? Sugere que a matéria-prima para a vida pode ter vindo do espaço. É a hipótese da panspermia. Então, vai ser 3, 4 e 2. Os seres vermiformes que surgem na carne em putrefação são larvas, quem falou isso pra gente foi Redi, que surgem a partir dos ovos colocados por moscas e não por geração espontânea, a partir da putrefação da carne. Então, qual é a sequência correta aqui, né? Vai ser, vamos lá, voltar. Vai ser 3,
4, 2 e 1. 3, 4, 2 e 1. Que é a letra B. Então, a nona questão, a questão certa é a letra B. Vamos para a 10ª questão. A 10ª, né, da Universidade Católica do Goiás. Julgue, né, como verdadeiras ou falsas as afirmativas a seguir, certo? Quando se fala em origem e evolução dos seres vivos, os cientistas, tanto os atuais como os antigos, sentem uma curiosidade imediata de apresentar teorias sem deixar dúvidas. A figura abaixo representa situações existentes na Terra há alguns milhões de anos. Então, é uma superfície bem extrema, né? Nós temos vários materiais inorgânicos, né? Temos a água, né? o metano, amônio, nós temos hidrogênio, temos a intensa, né, radiação ultravioleta, descargas elétricas, acúmulo de proteínas e etc. Então vamos analisar as questões. Então a primeira diz o seguinte: a teoria de Oparin, ou teoria naturalista, diz que o surgimento dos primeiros seres vivos deu-se pela combinação química e física dos fatores exemplificados nas figuras? Sim. Então aquela figura ela representa justamente a teoria de Oparin. Então a primeira é verdadeira. Então vamos levar em consideração a letra A, B e E. A segunda, né? Os primeiros seres a surgir na Terra eram seres heterotróficos? É a mais aceita, né? De respiração anaeróbica? Sim. Considerando seres heterotróficos aqueles com capacidade de produzir diferentes tipos de alimento? Nenhum. Ser heterotrófico, ele não produz nenhum tipo de alimento. Então, a segunda está errada. Então, a segunda vai ser falsa. Então, vai ser VF, né? Então, as três continuam VF. Então, vamos para a quarta questão, né? Como não havia muita organização nas primeiras células, eram encontrados com frequência grupos de células unidas entre si, formando colônias? Não, né? Não nessa época. Hoje em dia a gente pode até encontrar, mas nessa época não existia. Então, essa aqui vai ser falsa. Então, vamos ter V, F, 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 né? Então, A e a B são bem semelhantes. E a E já foi descartada. Vamos para a quinta afirmativa. Com a evolução e o surgimento de novos seres vivos, identificou-se a necessidade de sua classificação. A divisão foi realizada em reinos. Monera, representada pelas bactérias, sim. Protista, protozoários, sim. Fungos, sim. Metáfita, né? Todos os vegetais. E metazoa, todos os animais. Então, a quinta vai ser verdadeira. Então, o que vai desempatar aí é a sexta afirmativa. Então, vamos agora para a sexta questão, né? Os vírus não possuem reino, certo? Por não serem considerados seres vivos? Correto, né? Em razão da completa ausência de metabolismo, não. Certo? Eles se replicam, eles precisam de uma célula hospedeira para realizar o metabolismo, né? Que ele é um parasita, e para se replicar, e ele tem sim uma certa estrutura, certo? Então, essa sexta questão é falsa. Então, a sequência correta vai ser VF, VF. Então, a letra certa é a letra B. Bem, aqui nós terminamos as nossas questões, né, nosso exercício. Espero que tenha dado, né, para compreender melhor o assunto. Desejo a todos, né, muita sorte, muito empenho e que confiando e se esforçando, indo atrás, a gente vai conseguir. Grande abraço e até a próxima. Tchau, gente!